filho de imigrantes ganeses, criado de forma simples e formado em engenharia. Esse era o histórico inicial de um profissional que foi crescendo consideravelmente ao longo dos anos e entrou para a história da moda, alcançando marcas relevantes, fazendo sucesso por todo o mundo, revolucionando o mercado e se tornando um queridinho de celebridades. Virgil Abloh construiu um legado imensurável. Então, no vídeo de hoje, vamos conhecer a sua trajetória. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Filos, estou aqui mais uma vez com vocês, voltando a Parecendo Espalhável. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre um cara que foi muito vangloriado no mundo da moda. Infelizmente ele nos deixou no ano passado, mas um cara que construiu uma história muito interessante que a gente vai contar pra vocês hoje. Antes disso, claro, peço pra vocês deixem um like já nesse vídeo, comentem aqui embaixo também, podem dar sugestão de tema pra gente abordar aqui nos próximos vídeos, se inscrever no canal se não é inscrito ainda e, claro, ativar o sininho pra não perder nada do nosso conteúdo. O Virgil nasceu em 1980 na cidade de Rockford, uma cidade próxima de Chicago, nos Estados Unidos. Os seus pais eram imigrantes ganeses, então eles vieram de Gana e chegaram nos Estados Unidos, tiveram ele lá em Rockford, e foi a sua mãe justamente que começou a indicar ali os rumos da moda, já que ela era costureira. Mas antes de realmente construir a carreira dele nesse ramo da moda, que foi o que deixou ele realmente conhecido por todo mundo, ele seguiu um rumo meio diferente ali. Na verdade, ele seguiu o que o pai dele queria. O pai dele tinha um sonho que o filho seguisse uma carreira na engenharia, e o Virgil então decidiu fazer faculdade desse curso. Ele se formou em engenharia civil em 2002. E aqui, antes a gente seguir a história, só pra gente não se perder nessa linha do tempo, em 2002 também aconteceu outra coisa muito importante na vida dele, que daí já teve mais a ver com o que ia ficar marcado na carreira dele depois. Ele conheceu, teve o contato ali, se aproximou, na verdade, de ninguém menos que Kanye West, uma figura muito influente nos Estados Unidos no ramo da música. Ele que é um rapper, né, mas também um cara que sempre teve muitos projetos em outros ramos artísticos e também na moda. Então foi uma ligação que acabou ficando marcada depois com o Virgil, então em 2002 que foi feito esse primeiro contato. Em 2006, então, ele recebeu o mestrado em arquitetura. Esse mestrado ele fez no Instituto de Tecnologia de Illinois, e esse ano também foi muito importante para ele, mais especificamente esse período todo no instituto. Por quê? Porque nesse instituto, nesse momento que o Virgil fazia o mestrado lá, tinha um projeto de um prédio que estava sendo construído, um projeto feito pelo arquiteto Ren Kullias, que também trabalhou em projetos da Prada, então era um cara que também já tinha um histórico interessante no meio da arte e da indústria fashion no geral. E esse prédio chamou muita atenção do Virgil e fez com que ele despertasse então dentro dele o interesse de seguir nesses rumos da moda, e nessa época então ele passou a desenhar camisetas e também escrever sobre moda e design em um blog. Em 2009 então veio o ano que ele de fato entrou no meio da moda. Foi um ano bem importante para ele também porque ele casou com a Shannon Sandberg, e foi o ano então que ele iniciou de vez a carreira na moda. E a sua primeira experiência nesse ramo foi muito marcante, porque ele trabalhou primeiro de trainee, uma espécie de estágio ali na Fendi, que é uma empresa italiana que é uma das marcas de luxo mais famosas do mundo, uma das marcas mais importantes desse ramo, e ele trabalhou justamente com Kanye West, então os dois estavam lado ali no dia a dia mesmo. Eles ficavam no escritório em Roma e tinham esse contato direto, então isso fez com que os dois aproveitassem ali do que cada um tinha de melhor. O Kanye então ele gostava bastante da visão que o Virgil tinha sobre as coisas, da mente criativa dele, achava um cara realmente muito talentoso, então ele escolheu ali o Virgil para ele basicamente se tornar como se fosse um assistente criativo do Kanye. Então, muitos trabalhos dele já tinham a mão do Virgil envolvida, como capas de álbuns, cenários de shows, designs também de itens de merchandising que o Kanye vendia, mas naquele momento o Virgil ainda não era uma pessoa muito conhecida fora ali, claro, de quem já tava por dentro do que tava acontecendo, né, pessoas de bastidores, mas não era um cara muito famoso. Só que aí, então, aos poucos, ele foi se destacando tanto e o Kanye foi gostando tanto dele que ele se tornou, claro, no fenômeno que depois a gente veio a conhecer, né? Primeiro, ele foi nomeado como diretor criativo da agência criativa do Kanye, que é a Donda, e basicamente todos que faziam parcerias com o rapper na época trabalhavam diretamente com o Virgil. Era um cara realmente um braço direito do Kanye em muita coisa, e foi o caso de marcas como a Louis Vuitton, como a Nike e a própria Fendi. Um trabalho que chamou muita atenção pro que o Virgil tinha a oferecer para esse meio artístico foi justamente a parceria do Kanye com o Jay-Z naquele álbum Watch the Throne, que é muito famoso, um dos álbuns mais marcantes, acho que do rap, né? E o Virgil foi o diretor artístico desse álbum, então ele que fez a capa, ele que fez o projeto visual de todo esse álbum, e isso fez com que ele ganhasse um destaque maior já. Esse trabalho, inclusive, foi considerado tão bom que lhe rendeu uma indicação ao Grammy, então fez com que a popularidade dele aumentasse bastante. Em 2012, então, o Virgil lançou sua primeira empresa, que é a Pyrex Vision. Essa empresa, ele não via exatamente como um empreendimento comercial em si, para ganhar dinheiro exatamente, mesmo que ele tenha ganhado ali no começo, não era essa a meta dele, segundo as palavras do próprio. Ele queria mais fazer um experimento artístico, uma coisa diferente realmente, um teste ali que ele tava com vontade no momento. E foi um experimento, na verdade, bem polêmico, inclusive. Por quê? Porque basicamente ele fazia customização de itens que já existiam de outras marcas, e isso não pegou legal com muita gente naquele começo. Basicamente ele comprava
roupas da Champion e também de um estoque morto, assim que eles chamam, da Ralph Lauren, comprava por preços mais baixos, claro, fazia desenhos serigrafados em cima dessas camisetas e revendia elas. E qual era a diferença no valor? Ele comprava essas camisas em média por $40 e depois revendia por cerca de 550, então ganhava um lucro bem interessante ali, e isso fez com que criasse uma polêmica naquela época. Em 2013, ele explorou outra área, a área da música já diretamente. Ele já tinha também projetos envolvendo a música, como eu falei as coisas em relação ao Kanye West, mas aí foi ele mesmo como DJ. Ele criou um coletivo de DJs chamado de Beam Trio, junto com 2 designers, o Matthew Williams e o Justin Saunders. E as roupas que eles usavam, as roupas que eles vendiam como merchandising ali, não era exatamente uma marca de roupa, era um grupo ali, um grupo artístico, como a gente vê bandas que fazem camisas, né, roupas de shows, esse tipo de coisa, né, acessórios, mas não é exatamente uma marca de roupa, né, só que muita gente tava vendo essas roupas como se fossem de uma marca de fato, porque as roupas fizeram tanto sucesso, se tornaram queridinhas de celebridades também, como o próprio Kanye, como Drake, A$AP Rocky, Rihanna também, e essas peças inclusive eram consideradas caras em relação à qualidade do material dela, que não era exatamente compatível com o valor em si, mas mesmo assim elas vendiam muito, então isso começou a chamar atenção para o que hoje é conhecido como marketing de influência, e no fim das contas, então esse era mais um projeto experimental do Virgil, então não era algo que ele queria seguir ali por muito tempo, não era também algo que ele via de forma comercial, era mais uma experiência que ele queria ter do lado musical, então esse projeto foi deixado de lado e aí, claro, abriu espaço para o que veio a ser o seu carro-chefe na carreira, que é a Off-White. Em 2013, então, lá em Milão, na Itália, foi criada a marca que depois se tornou uma referência no meio do streetwear, que é a Off-White. Provavelmente você já viu algumas peças dela. Outra coisa que marcou bastante a Off-White também foram as aspas, né? Você deve ter visto também, Gil, aquelas aspas que estavam em vários itens deles, que vários eles dizeres, né? citavam ali. Na verdade, a intenção dele era colocar de forma irônica a descrição do que era aquilo mesmo. Então, tinha lá, às vezes, cadarços com as aspas escrito shoelaces, que é cadarço em inglês. Ou então, uma capa de chuva, ele colocava o raincoat, que é capa de chuva em inglês. Era uma forma irônica de dizer ali o que era aquele produto. E isso pegou bastante no meio do streetwear. Em 2014, então, a Off-White estreou na Semana de Moda de Paris, e no ano seguinte ela foi finalista já do prêmio LVMH de Novos Designers, um prêmio muito prestigiado nesse ramo, e ele tornou o Virgil o primeiro estadunidense a alcançar esse feito. Em 2016, a marca abriu sua primeira loja conceito em Tóquio, algo que muitas empresas de luxo ou de streetwear fazem hoje em dia. Então, geralmente são lojas realmente diferentes, isso chamou muita atenção na época. A da Off-White também, essas lojas tinham xícaras nos bebedouros, e essas xícaras, claro, tinham logo ali, referências a Off-White, e óbvio que isso fez com que elas ficassem muito valorizadas. Então, as pessoas levavam aquelas xícaras e depois revendiam por preços muito altos. Pô, e pior que isso é bem da hora, porque tem uma marca que nem a galera deve até saber, que é a Supreme, que ela vende tijolo. Tá ligado? Ela vende tijolo, ela vende um monte de coisa, tipo, aleatória, só que a galera compra, justamente por causa de ser item colecionável, tá ligado? Então. E enquanto isso, claro, todo o networking ali, os contatos que o Virgil fez ao longo dos anos que a gente citou anteriormente, fez com que a marca também tivesse uma ajudinha ali pra crescer, claro, né? Porque as pessoas que ele tinha contato eram pessoas de um alcance muito grande, alcance mundial, tudo isso alinhado a uma conexão que a marca tava fazendo que era muito forte com o público mais jovem. Então isso é algo que as marcas hoje em dia também estão apostando bastante. Até marcas de luxo estão meio que se desvencilhando daquela imagem de serem pra pessoas mais velhas, que a gente vê, claro, a visão da maioria sobre marcas de luxo ou talvez de elite sejam já pensando uma pessoa mais velha, uma pessoa mais... Aquela roupa mais formal. Aquela roupa mais formal, né? E hoje em dia essas marcas já estão se conectando muito mais com o público jovem, então o Virgil conseguiu também se conectar com essas pessoas. Isso fez com que a Off-White fizesse parcerias com várias marcas, e marcas não só de roupas, na verdade chegou a fazer parcerias de todas as formas possíveis. Fez, claro, roupas, acessórios, que é o principal da empresa, mas também fez itens de decoração, perfumes, embalagem de fast food também, então teve parceria com o McDonald's, inclusive. Então, uma dessas parcerias despontou como a principal marca da carreira do Virgil, ou uma das principais, que foi a parceria dele com a Nike, que foi iniciada em 2017. Essa parceria ela foi chamada de The 10, quando o Virgil recriou 10 modelos de tênis icônicos da Nike, com alguns símbolos da Off-White, algumas referências que ele tirou de lá, enfim, uma linha de design que tinha a ver com as duas marcas. Esse trabalho todo, ele tinha a ideia de passar um tom de trabalho em desenvolvimento, então era algo que dava uma imagem de algo que ainda estava sendo construído. E claro, a cereja no bolo ali para as pessoas que estavam bem por dentro dessa área, os mais viciados, digamos assim, em tênis, era o lacre justamente que a gente falou, e esse lacre ele se tornou, claro, uma assinatura da Off-White. Essa coleção, então, ela foi um sucesso absoluto, até hoje os tênis têm um valor muito alto, quem tem esses tênis consegue revender eles de um valor muito alto, então realmente ficou bem marcado em todo mundo que acompanha esse ramo.
E um ano depois de firmar essa parceria que foi histórica, foi algo muito importante pra ele, ele entrou pra história novamente, fez algo muito marcante que foi se tornar o diretor artístico das coleções masculinas da Louis Vuitton, uma das marcas de luxo mais famosas do mundo também. E esse também foi o feito histórico por ele ter se tornado no primeiro estilista negro a ser contratado pela Louis Vuitton e pela LVMH, que é um conglomerado ali que é dono de várias empresas de moda como a Louis Vuitton. E lá no anúncio da nomeação dele como diretor dessas coleções, então, o presidente da Louis Vuitton na época, ele disse que admirava o trabalho do Virgil desde aquele primeiro estágio lá na Fendi. Lembra que a gente falou? Aquele estágio lá de 2012 com o Kanye, então já era uma pessoa observada. Ele disse que ficou impressionado com a forma que o Virgil e o Kanye trouxeram uma vibe totalmente nova pro estúdio e como eles foram perturbadores da melhor maneira. O Virgil então comandou seu primeiro desfile pela Louis Vuitton, foi na Semana de Moda Masculina de Paris, e esse desfile foi bem marcante, foi bem divulgado na época também. Na passarela já tinha algumas celebridades ali, pessoas do rap como o Playboi Carti, o Kid Cudi, o A$AP Nast também, e celebridades na primeira fila da plateia. E esse primeiro desfile então foi considerado um sucesso e marcou, claro, o início de um trabalho que foi considerado muito positivo também do Virgil com a marca. Com ele no comando também, a Louis Vuitton passou a dar destaque para temas mais inclusivos, reforçou seu caráter social, e pra gente ter noção do tamanho que o Virgil estava alcançando naquela época, em 2018 ele foi selecionado pela revista Time como uma das 6 pessoas mais influentes do ano. Em 2019, então, quando o Virgil já tinha um portfólio bem destacável ali, com várias coisas marcantes na carreira, foi feita uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Chicago, celebrando ali todas essas produções dele, expondo seus trabalhos arquitetônicos, de design, de música, de moda, enfim. Isso também foi considerado um momento bem importante para ele. No mesmo ano, ele também foi muito elogiado por ter lançado um fundo para financiar bolsas de estudos para jovens negros. Então ele sempre teve muito essa questão social enraizada nele, ele sempre quis usar da influência que ele estava ganhando para ajudar as pessoas de alguma forma, e de início ele conseguiu levantar $1 milhão para apoiar novos negócios desses jovens. Então realmente foi muito elogiado naquela época. Outro ato muito elogiado dele foi em 2020, quando ele leiloou um dos tênis daquela parceria da Off-White com a Nike, que a gente comentou, e doou cerca de $1 milhão para o movimento Black Lives Matter, ali naquele momento quando teve a execução do George Floyd por parte da polícia americana. E assim, como você deve ter percebido, o Virgil fazia muita coisa, né, Digo? A gente percebeu que desde o início da carreira dele ali, ele se envolveu em muito projeto, então a rotina dele certamente era muito corrida, né? Sim. Então, isso acabou fazendo com que ele tivesse alguns problemas na saúde. E em 2019, ele tirou uma licença médica de 3 meses, ele não estava se sentindo bem, e isso fez com que ele pulasse, inclusive, a temporada de desfiles, que seria um momento bem importante para os trabalhos dele, mas ele realmente estava lidando com algum problema que na época não era muito divulgado. Qual era esse problema? Agora a gente sabe que foi nesse momento, em 2019, que ele foi diagnosticado com um raro câncer, mas na época ninguém sabia disso. Bom, mas a gente já volta nesse assunto. Vamos seguir um pouco para a carreira dele, porque em 2021, quando ele já estava na ativa novamente, ele apresentou uma das suas apresentações mais simbólicas pela Louis Vuitton. Foi divulgando a coleção de outono e inverno, e quando ele basicamente apresentou um filme inspirado na obra Stranger in the Village, que é Estranho na Vila em português, e essa obra conta a história de um homem negro em um pequeno vilarejo da Suíça, onde nunca antes tinham visto uma pessoa negra. É uma obra bem reconhecida também no meio literário, e ele fez essa obra de forma artística ali, claro, fez uma atuação muito bonita, um cenário muito bonito também, e é algo, claro, que a gente pode traçar um paralelo com a própria história do Virgil, né, que foi o primeiro estilista negro da Louis Vuitton, então dá pra gente entender ali o paralelo que ele quis fazer, né. Então essa apresentação foi muito elogiada na época, foi realmente um dos momentos mais marcantes dele pela Louis Vuitton, mas acontece que pouco tempo depois, infelizmente, veio a notícia que pegou o mundo inteiro de surpresa: o Virgil tinha falecido. E o motivo foi aquele câncer que ele tinha descoberto em 2019. Então as pessoas não sabiam nessa época. Isso fez, claro, com que as pessoas tivessem muita surpresa com essa notícia. Esse câncer era um angiosarcoma, um câncer que atinge o coração. Então realmente foi algo muito delicado e levou ao falecimento dele. O falecimento então ocorreu no dia 28 de novembro de 2021, no ano passado. E essa data ficou marcada também, claro, por muitas homenagens que foram feitas a ele. Pessoas importantes do mundo inteiro postaram coisas pra ele, demonstraram ali realmente muita tristeza com a notícia que eles tinham recebido. É claro que talvez algumas pessoas já tinham noção na época, os mais próximos, deve ter sido realmente um momento muito triste. Hoje a gente já vê homenagens pra ele em músicas, em artes, enfim, em tudo aquilo que ele também explorava enquanto estava vivo. Em 2021, então, o Virgil deixou sua esposa, a Shannon Abloh, e 2 filhos, o Louis e o Gray Abloh. E, claro, um grande legado no mundo artístico. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da forma que eu abordei aqui o tema. Se tiver sugestão aqui também, claro, só deixar nos comentários, é bem importante pra gente, a gente sempre tá lendo aí o que vocês estão dizendo. Podem dar sugestão de tema também pros próximos vídeos. Se gostou, deixa o like aí, se não deu o like ainda, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Tamo junto, até a próxima.